De volta aqui na Antena 8 FM, são 8 horas e 34 minutos, 8h34. Você sabia que uma residência ou apartamento pode apresentar sinais de doenças? Não é brincadeira não, é rachaduras, portas, janelas que antes fechavam e agora ficam emperradas, pode indicar que o seu imóvel pode estar em risco. Para explicar, nós temos na linha para falar com a gente a arquiteta Heloísa Yamashiro, e conversa com a gente. Ela é sócia da TY.me, Arquitetura e Interiores. Bom dia, Heloísa, é um prazer falar contigo. Bom dia a todos os ouvintes, o prazer é meu. Falei certo o nome da empresa? Time mesmo, Time Arquitetura e Interiores, correto? Isso, corretíssimo. Heloísa, em que momento uma rachadura numa parede pode indicar que uma residência tem problema? Primeiro, em toda a trinca, né, que a gente pode falar, ela apresenta um sinal de risco. Ela começa a apresentar quando muito rapidamente ela começa a se expandir pela parede. Então, quando você começa a verificar um movimento muito rápido, de 2 dias, essa rachadura crescer muito, e principalmente na diagonal, significa que temos algum problema estrutural na casa. Correto. O fato de a água ficar empoçada em algum ralo da casa pode indicar quais tipos de situação de risco? Na verdade, a água empoçada num ralo, ela pode indicar vários sinais. Não necessariamente ela é um problema estrutural da casa. Ela pode ser simplesmente um problema na hora do acabamento, que o pedreiro não fez o caimento correto para o ralo. Mas, se o seu banheiro sempre funcionou normalmente e começa a água a correr para um lado oposto ao ralo, significa que pode ter algum recalque no solo da sua casa. Aí é um sinal de máxima alerta. Correto. Agora, uma parede mofada, ela pode indicar algum cano estourado ou algo assim mais grave? Uma parede mofada, ela tem vários fatores que podem indicar o mofo, né? Primeiro, por conta das chuvas, muita umidade. Se a parede ela não foi feita corretamente, com impermeabilização ou algum beiral que protege, inevitavelmente ela vai começar a mofar. E tem até aquele ditado popular, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, o que acontece? A água ela vai infiltrando, e uma hora a tendência é essa parede desmoronar. Correto. Então, o mofo é sim um problema bem importante que a maioria das pessoas não dão atenção, acham que colocar só aquele antimofo no canto vai resolver o problema, não vai. Ele vai minimizar o cheiro, né, do mofo, mas não estruturalmente a residência. Então, é um sinal bem preocupante quando as paredes começam a ficar mofadas. Correto. Agora, há no mercado produtos que também podem ajudar na questão da remoção desse mofo, né? Já existem... Ajuda na remoção do mofo, mas não ajuda a eliminar a água. Correto. E aí vem ocasionar um sério problema também estrutural do imóvel, né? Exatamente, porque o mofo ele vai ficando preto, né, na parede. Então, aqueles produtos que nós encontramos no supermercado, ele auxilia a fazer a limpeza desse aspecto mais escuro. Mas o que está por dentro da parede, que é o que ocasiona o mofo, não foi eliminado, que é a água. E a água, ela só é eliminada secando, não tem outro jeito. A água é um dos maiores vilões que nós temos na construção civil. Então, se a água não seca, o mofo você vai tirar aparentemente, mas ele vai voltar. Então, é um dos piores sinais que a gente pode ter é o mofo. Uhum. Se toda vez que chove numa garagem de um sobrado, por exemplo, né, e as paredes ficam úmidas, tem o risco de desabamento dessa peça? Tem, porque segue o mesmo conceito da parede mofada. Então, o que acontece? A água ela vai infiltrando. E a água ela precisa sair para algum lugar. Ela pode até subir a água, né? Porque ela quer sair para algum lugar, porque ela precisa sair. Então, ela vai entrando nessa parede, e se a parede não vai secando, se ela não tem nenhuma
nenhum tratamento de impermeabilização, como se fosse uma capa, né, de proteção, essa água vai entrando, e a tendência é essa parede desmoronar. Então, às vezes, quando você passa em algum lugar e vê esse tipo de desmoronamento, pode ter sido ocasionado por acúmulo de água dentro das alvenarias. Correto. Agora, quando o reboco de uma parede ele se esfarela, isso pode significar que esse sintoma pode se espalhar pela casa inteira. Pode dizer isso ou não? É algo específico daquele local? Quando o reboco esfarela, na verdade, ele é um problema mais de aplicação correta do produto. Então, ele não foi executado corretamente na fase de aplicação do reboco. Então, o esfarelamento em si, ele pode não ser um sinal de que está com problemas na sua casa. Na verdade, ela está com problemas mais na questão de acabamento. Ou porque não foi feito o reboco corretamente, ou porque foi se aplicada uma pintura com o reboco ainda molhado. Então, o esfarelamento não significa um grande risco. O grande problema do reboco é quando ele começa a soltar peças inteiras devido a alguma fissura de parede. Então, o que acontece? Se a parede começa a ter uma fissura muito grande, o reboco começa a soltar. Aí nós temos um sinal de alerta importante que temos que ficar atentos. Correto. Agora, que sinais uma residência ela dá sobre o colapso aí e como o dono desse imóvel pode agir nesses casos, né? Como que pode agir o proprietário desse imóvel? Os sintomas de perigo são inúmeros. O primeiro é rachaduras na diagonal. Precisamos ficar super atentos com rachaduras na diagonal, porque elas são as mais perigosas e possivelmente elas demonstram algum recalque no solo. Tem uma situação que é bem interessante, que quando as suas esquadrias funcionam perfeitamente e de repente elas começam a enterrar sem nenhum fator visualmente que está ocorrendo, pode significar que a estrutura está cedendo também. Então, se a sua porta antigamente fechava corretamente, agora não está fechando mais, ou sua janela, é um ponto de atenção. Então, chama alguém para dar uma olhada e ver se não é a esquadria ou se realmente é a estrutura que está começando a ceder. Correto. Outro problema que a gente pode verificar são pisos rachados. Às vezes a gente acha que piso rachado não é sinal de problema, é a peça que era ruim, que era de má qualidade. Não. Pode significar que tem algum recalque no solo ou um problema de fundação da sua casa. Então, esses são alguns dos pequenos sinais que a gente pode ir identificando na nossa casa visivelmente, sem chamar um profissional. Correto. Heloísa, é importante, até eu gostaria de fazer uma pergunta referente à questão de impacto, né? Os vizinhos e tudo mais podem ficar até mesmo preocupados se a residência do vizinho tá com rachadura ou com uma situação um pouco complicada aí. Se os vizinhos vêm detectando isso. Há casos de que vizinhos podem fazer denúncias na prefeitura? Há situações em que... como que é acionado isso? Eles acionam a prefeitura, acionam a defesa civil, se a pessoa não toma providências e os vizinhos às vezes ficam preocupados, até mesmo com o impacto, dependendo do tamanho do imóvel, na impacto de vizinhança. Sim, na verdade é a defesa civil que é o órgão responsável. Então, se você identifica que tem algum problema no seu vizinho, no caso de casas é a defesa civil. No caso de condomínios residenciais, nós temos o síndico e a administradora do condomínio, que podem ser acionados. Nós temos umas notificações no Brasil que prezam pela qualidade das construções, mas infelizmente ainda não existe uma fiscalização muito forte em cima disso. Então, assim, para casas, a defesa civil. Para condomínios residenciais, procure o seu síndico, procure a sua administradora do condomínio, que eles podem te dar todo o respaldo necessário. Correto. Como que um arquiteto ele vai poder ajudar alguém que desconfia que a sua casa tem problemas? Ele consegue te ajudando em vistorias periódicas, para verificar, por exemplo, calhas, ralos, fazer uma vistoria total nas suas estruturas. E ele pode te ajudar em manutenções preventivas. A cada 6 meses ele pode fazer uma visita, ou a cada 1 ano, e te ajudando a fazer um relatório fotográfico da evolução da casa. A casa também é um ser vivo. A casa ela se movimenta, ela cai sobre uma terra.
Então ela vai se movimentando. Então você fazendo esses relatórios periódicos, você tem um histórico para se um dia acontecer alguma rachadura, uma fissura, um entupimento de ralo, ou até mesmo alguma parte do seu terreno ceder, do nada, você tem esse histórico. Então é super importante ter esse acompanhamento ou de um arquiteto ou de um engenheiro. Correto. Estamos aqui conversando com a Heloísa Yamashiro, que é da Time Arquitetura e Interiores. Quero agradecer muito sua participação aqui, Heloísa. Acho que as pessoas também ficam bastante curiosas aqui, principalmente no Litoral Norte, né? Acho que a questão até de rachadura, porque precisa de uma estrutura, as residências no litoral, ainda mais reforçada, né? Exatamente, por conta do tipo de solo. Então você precisa ter o acompanhamento de um engenheiro para verificar o seu solo, para fazer um projeto correto de fundação, uma equipe para fazer a execução. Então tudo isso é desde o começo, né? E se você não tem esse histórico, é muito importante atentar-se a todos os sinais que a sua casa pode estar emitindo e às vezes você não consegue perceber. Então precisa estar atento, principalmente se a casa começar a fazer ruídos. Se a casa começar a fazer ruídos, então chama a Defesa Civil imediatamente, porque é sinal de que pode estar tendo um colapso muito maior. Muito obrigado, agradeço sua participação. Gostaria de que deixasse o contato, caso alguém tenha alguma outra dúvida, algum outro questionamento a ser feito, que encaminhe direto aí para a Heloísa Yamashiro. Podem me procurar pelo Instagram, Time Arquitetura, ou por e-mail, contato@time, com y, tyne.arc.br. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida referente ao assunto. Muito obrigado, Heloísa. Tenha um bom dia. Tá muito calor aí em São Paulo? Muitíssimo. Mas imagino que no litoral esteja mais. Muito mais. Aqui realmente está um dia bastante ensolarado, tudo azul. Muito bonito. Muito obrigado pela participação. Tenha uma ótima semana. Para você também. Muito obrigada. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8.